Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Passada aí as provas, voltamos às nossas atividades. Espero que estejam aproveitando aí as oficinas profissionalizantes. Todo semestre nós temos uma semana que é dedicada a essas oficinas. Estou sem áudio? Estão me ouvindo, gente? Estão dizendo que eu estou sem áudio? Ah, tá bom. Certo? Então, aproveitem aí bastante as oficinas. O propósito é trazer, né? Ou algo relacionado à disciplina, ou não necessariamente relacionado à disciplina, para a gente conversar, saber das novidades da psi, como é que alguns outros psicólogos e profissionais estão trabalhando. Então, aproveitem essa semana, certo? Todo semestre vai acontecer essa semana. Amanhã, quinta-feira, apesar de vocês não terem aula, certo? Nós vamos ter um evento, eu acho interessante a turma do primeiro semestre vir, quem puder, né, claro, porque amanhã a gente vai ter o Dia de Ubíqua, né? O Dia de Ubíqua é uma manhã dedicada, né, a todos os nossos projetos que estão vinculados ao nosso curso e ao nosso grupo, né, o Ser Educacional. Então, amanhã a gente vai ter um evento por volta de entre 9 e 10 horas, aqui no pátio e no auditório, né, uma amostra sobre todos os nossos projetos, certo? Então, vão ter vários banners, vão ter várias, por exemplo, pessoas, coordenadores, alunos que vão se disponibilizaram a estar explicando os projetos ubíquos, certo? E aí, para vocês que são do primeiro semestre, de repente é interessante vocês participarem para vocês começarem a saborear aí os nossos projetos e a conhecer, né? O projeto Ubíqua, ele é o carro-chefe do Ser Educacional, né? Então, tudo aqui é ubíqua, né? Nós temos disciplinas ubíquas, nós temos projetos ubíqua, nós temos várias coisas acontecendo na faculdade que estão relacionadas a esses projetos, né? O nosso projeto com o TEA, né, das crianças com autismo, é um projeto ubíqua, né? O projeto do professor Sérgio, né? Os grupos de estudo, o Notável Mestre, o Empreender, né? O Crescer, o Despertar, tudo isso, todos esses projetos, nós chamamos de projetos ubíqua. Cada um tem o seu nome, mas todos estão dentro desses projetos. E aí eu acho interessante que vocês possam conhecer, certo? Então, quem puder amanhã, estar aqui pela manhã, né, por volta de umas 9, 10 horas, vai estar acontecendo o evento aqui no pátio. Tá certo, gente? Bom, já coloquei aí o slide. Acredito que vocês já estejam visualizando. Certo? Então, vamos lá começar a nossa aulinha. Peço que vocês, os colegas que entraram depois, que não, né, não pegaram aí os avisos, por favor, depois coloquem no grupo, certo? Avisando sobre o que eu comentei agora, que vai acontecer amanhã. E qualquer dúvida, né, peçam aí a Fernanda ou a Sara para me perguntar, tá certo? Bom, gente, então nós tivemos uma pausa aí semana passada, né? Para fazer a nossa provinha. E hoje estamos de volta, então, aqui com a nossa aula da disciplina de desenvolvimento
pessoal e trabalhabilidade, né? E aí, hoje, nós teremos o tema da nossa aula, né? Personal Power Brand, você é sua marca, né? E aí, a gente, logo após aqui o nosso papo, vocês vão ter aula com a professora Aline Salve, certo? É a professora convidada, né? E aí ela vai tratar sobre esse assunto, né? Você é sua marca, certo? Então, relembrando aí o que foi que a gente sempre faz esse retorno à última aula, né? Para vocês só relembrarem aí um pouquinho. No dia 12 de abril, que foi a nossa última aula, a gente teve aula com a professora Gabriela Bright, né? E aí ela falou sobre, né, enxergar com clareza a sua situação atual, né? Perceber-se na sua realidade de hoje. Falou também sobre o autoconhecimento, o desenvolvimento, né? Desse autoconhecimento, de que essas fases elas vão se aprimorando, né? Ao longo da nossa trajetória, desde aí da fase inicial da infância até, né, o nosso último suspiro. Falou também, né, que o autoconhecimento acaba permitindo, né, que a gente descubra, então, as nossas qualidades, as nossas capacidades, e que o autoconhecimento, ele não é 100% inato, né? Ele é muito mais fruto do que nós vamos experimentando e do que nós vamos conhecendo, né, no nosso processo de vida, e ele é possível para toda e qualquer pessoa que deseje buscá-lo, certo? Então, a partir disso, né, dando sequência, né, como eu sempre falo das aulas de DPT, que ela, se você perceber, ela é uma crescente, né, ela vai se desenvolvendo a partir, aula por aula, né, e aí a gente vai sempre puxando o gancho da aula anterior para a aula seguinte, então existe uma sequência lógica, né. As aulas não foram posicionadas de formas assim aleatórias, né? Mas foram posicionadas justamente para que haja um pouco de sequência, para que vocês possam ir definindo e para que isso vá clareando aí dentro do conhecimento de vocês, certo? Então, né, falando aí sobre o nosso tema de hoje, né? Power Brand, você é sua marca, né? Eu coloquei aqui um pouquinho da história dessa palavra, né, para que vocês, né, saibam que não é algo novo, né, mas que já é um termo que já vem sendo trabalhado há bastante tempo, né, como vocês estão vendo aí, desde 1997. O Tom Peters, né, escreveu esse artigo numa revista, né, sobre esse termo, né, personal brand, certo? E aí ele defende, né, que nesse termo ele traz a perspectiva de que cada indivíduo é uma marca, né? Que cada indivíduo carrega sobre si uma imagem, né, uma personificação de algo ou de alguma coisa, né? Então, ele, desde 1997, que isso vem sendo falado, né, para nós, né, enquanto psicólogos, né, e estudantes de psicologia, eu, né, daria esse personal brand, o termo, né, de imagem ou de personalidade do indivíduo, né, porque a nossa marca realmente é definida a partir do nosso tipo de personalidade, certo? Só que aqui, o Peters, né, como ele não era psicólogo, não vinha dessa área, ele é um cara visionário, mas que está dentro mais da perspectiva do marketing, do empreendedorismo, né?
Então, ele traz uma perspectiva mais empreendedora, né? Uma visão mais empreendedora, de marca mesmo, né? E aí, claro que, como eu sempre falo, toda aula que a gente está tendo aqui, eu sempre puxo, né, aqui para dentro da nossa realidade, né? Nós estamos estudando psicologia, e aí tudo aquilo que a gente tem estudado aqui na disciplina de DPT, eu sempre procuro trazer para dentro da realidade da ideia da psicologia, né? Então, quando a gente pensa, né, você é sua marca, realmente você é aquilo que você é, né? Aquilo que você se mostra ser, né? E aí a gente pode, inclusive, perceber que muito, né, do início dos nossos relacionamentos, às vezes a gente se mostra, né, algo que a gente não é, né? Mas por querer agradar o grupo, mas por querer, né, poder ter a possibilidade de participar de um determinado grupo, de um determinado contexto, mas que a nossa marca, né, aquilo que verdadeiramente nós somos, vai sempre aparecer, né? Por quê? Porque aquilo é mais, ele sobressai muito mais dentro do meu comportamento, da minha fala, das minhas atitudes, do que qualquer outro comportamento que eu tenha. Então, aquilo que nós somos é aquilo que nós mostramos, né? Então, isso é a nossa marca, né? A nossa marca vem, inclusive, do que foi trabalhado anteriormente lá na disciplina, por exemplo, de propósito, né? Que é a nossa essência, é aquilo que verdadeiramente nós somos, né? A gente busca, claro, melhorar essa marca, né? E aí, fazendo esse paralelo, por exemplo, com o que a gente está estudando em termos de empreendedorismo, né? O que mais se busca em uma empresa, em uma instituição, é dar vazão a essa marca, que essa marca seja algo positivo, que essa marca seja conhecida, que essa marca seja algo que seja lembrada, né? Então, um dos propósitos, uma das missões da maioria das empresas né, inclusive, as empresas, por exemplo, a revista Você S.A., né, aquelas revistas de grandes negócios, elas sempre fazem essas pesquisas, né? Das 10 marcas mais lembradas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, Natura, né? Natura é uma marca uma empresa de cosméticos, de beleza, né? Então, quando você fala a palavra Natura, qual é o primeiro pensamento que vem relacionado a essa marca? Né? Então, esse primeiro pensamento que você lança sobre essa marca é justamente a imagem que você tem sobre essa marca, né? E para nós também é dessa forma, né? Então, quando você diz o meu nome, né? Ou quando você diz o seu nome, quando o seu nome é lançado num grupo, numa equipe, em algum momento, qual é a primeira imagem que as pessoas têm de você? Né? Então, a gente entende que essa primeira imagem é justamente a tua marca. É aquilo que sobressai em você, é aquilo que aparece primeiro, né? Então, o Peter, né, que se debruçou primeiramente sobre esses estudos, né? Ele diz que é justamente essa perspectiva, né? É uma marca que faz com que seja individual, porque ela é 100% individual, não existe nenhuma marca igual à outra, né? Então, por exemplo, quando você pensa Natura e Boticário, né? São duas empresas que trabalham com a beleza, com cosméticos, né? Com produtos, né, para beleza, né, para a pele, para o corpo, mas quando você fala o nome das duas marcas, a imagem e a impressão para cada um de nós é diferente sobre essas marcas, né? Apesar delas trabalharem praticamente com os mesmos produtos.
Então, isso é uma marca, né? Aqui só para a gente exemplificar. Então, em 2012, né, o Peter Montoya, né, um outro ator, um outro estudioso sobre isso, veio dizer que essa marca ela é construída e desenvolvida acidentalmente. E que ele diz que nós não temos menor noção, né, de como essa marca é construída através de nós mesmos, né? Ele diz que essa marca ela é constituída através dos nossos pontos fortes, através daquilo que nós temos de melhor, né? E aí isso é que se mostra como nossa marca, que ela independe daquilo que nós buscamos construir, né? Que ela aparece a partir daquilo que nós temos mais força, daquilo que é mais construído dentro de nós, né? Certo? Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem uns comentários aqui no chat. Alguém comentou alguma? O Eduardo botou, né? Que a Natura, a primeira impressão, a primeira palavra que vem é isso, Eduardo? Se trata da Amazônia, né? Porque ela trabalha com muitos produtos, né? Retirados da própria natureza, né? E o Boticário, a essência dela, né? É que toda forma de amor vale a pena. Então, essa é a imagem, por exemplo, essa é a marca que muito provavelmente é forte, porque é o ponto forte, né? E aí, nesse momento, a ideia dos dois estudiosos, elas se encontram, né? Por quê? Porque, por exemplo, a Natura, ela trabalha sobre essa perspectiva dos produtos dela ser retirados da própria natureza, né? Então, a marca dela é voltada para isso. Então, todo comercial, todo o marketing dela gira em torno disso, né? Tanto que as propagandas, por exemplo, da Natura, quando aparece, sempre aparece a extração, né, do material, de como é que é extraído, ou fala sobre qual é o produto extraído e como é que é constituído aquele perfume ou aquele sabonete, né? Por exemplo, a andiroba e outros produtos que são extraídos aí da natureza. E a Boticário, ela trabalha sobre a essência de que toda forma de amor, né, como o Eduardo colocou aí, ela é válida, né? Então, quando se trata disso, o que é que o Boticário está querendo dizer? Por exemplo, o que é que está por trás disso? Que os produtos dela é para todo e qualquer público, né? Então, todo e qualquer público é cliente dessa marca, né? Pode usar essa marca. Porque hoje, antigamente, né? Bem antigamente, as marcas de cosméticos, de beleza, eram muito voltadas, por exemplo, mais para o público feminino, né? Mas de uns anos para cá, né? Os homens têm tomado um posicionamento mais relativo sobre isso, né? Então, a marca, o Boticário já começou a se posicionar em relação a isso, né? Para tirar essa marca de que esses produtos são essencialmente femininos e colocou essa marca como algo que é mais genérico, né? Que atinge a todo e qualquer público, certo? Muito bom exemplo, viu, Eduardo? E outras marcas, né? Que tem essa essência que quando se toca no nome da marca, você já tem uma imagem formada sobre esse produto, né? Sobre essa empresa, certo? Então, quando junta, então, os dois contextos, né? Os dois pensamentos desses dois estudiosos, a gente pensa, então, que essa marca sim, ela é baseado na pessoa em si, né? Na percepção que o mundo externo tem a respeito dela, daquilo que ela mostra, daquilo que é a essência dela e do ponto forte que ela apresenta, né? E aí sim, puxando então agora para o lado da psicologia, nós somos a nossa essência. Quando a gente começa a estudar sobre personalidade, né, no próximo semestre vocês vão ter uma disciplina de personalidade,
E aí vocês, quando a gente estiver estudando, por exemplo, um dos primeiros estudiosos que estudou a personalidade, que foi o Jung, né? Na teoria dele, diz que nós temos duas posições, né? Que são duas personalidades, né? Dois tipos de posições da personalidade, que é a introversão e a extroversão, e que ele diz que sempre tem uma, né, que é mais forte do que a outra. Que nós temos as duas posições, mas que uma é mais forte, é mais consciente do que a outra, né? Então, trazendo aqui para o estudo da marca, essa personalidade que é mais forte, que se apresenta de maneira mais recorrente, é a nossa marca. É aquilo como eu me apresento ao mundo, certo? E na maior parte das vezes, são os meus pontos mais fortes. São os pontos que mais se sobressaem sobre mim, né? Aqui não existe personalidade melhor ou pior. Né? Não existe isso dentro do contexto do estudo da personalidade, né? Existe a personalidade introvertida e a personalidade extrovertida. E que as duas vão se apresentar, mas que sempre tem uma que é mais recorrente do que a outra, que é mais consciente, é aquela que mais se apresenta, né? Então, quando a gente fala de marca, no contexto pessoal, individual do sujeito, a gente fala sobre personalidade, né? Quando a gente fala da marca no contexto empreendedor, de empresa, de instituição, a gente também pensa sobre essa personalidade, mas é uma personalidade que não é do sujeito, mas sim de uma instituição, que tem uma missão, que tem uma visão, que se apresenta para o mundo, né? Que se apresenta comercialmente para o mundo. Então, essa é a marca, né? Essa é a marca que se apresenta para nós, é a marca que chega, é a imagem que nós temos, então, dessa empresa que se apresenta, né? E por isso nós compramos, né? A gente compra marca, né? Então, quando você diz assim, eu gosto da marca tal, porque, por exemplo, eu tenho uma marca que eu gosto muito de calça jeans, né? E quando eu penso nela, eu penso na modelagem da calça. Por quê? Porque essa marca especificamente, que é a da Milé, né? É uma marca que, para mim, o ponto forte dela, a personalidade dessa marca, é a modelagem da calça, né? Porque ela veste muito bem, ela tem uma modelagem, assim, perfeita, né? E para nós mulheres, né? A modelagem feminina, quando você veste uma calça, é o que há de mais importante, né? Como ela se veste no nosso corpo. Então, essa é a imagem que eu tenho. Ou seja, para mim, a marca da Damilé é a modelagem, é a personalidade dela, é o que ela tem de forte, né, na marca dela, e é o que ela vende, né? Durante muitos anos, hoje a marca está mais, né, assim, um pouco escondida, né? Mas antigamente ela tinha uma marca muito forte, certo? O que mais aqui que vocês escreveram aqui no chat? Vamos participando, gente. Vocês estão muito calados aí na disciplina do DPT. Professora. Vamos participar. Oi. Professora. Oi, estou ouvindo. Era só em questão ao Peter Montoya, que ele fala que a gente cria nossa marca sem querer. Mas e em relação aos influencers? Né? Às vezes a pessoa começa a falar ou a se comportar por influência de outros. Gente, eu não estou te ouvindo. Peraí, deixa eu ver. Tem alguém com áudio ligado e eu acho que está jogando videogame, só pode. Estão atirando aí que eu não estou ouvindo nada. Deixa eu ver aqui quem é. Só um minutinho, deixa eu ver quem é. Acho que desligou. Professor, eu acho que deve ser o próprio Alex, ele trabalha com isso. Ah, é? É. Tranquilo. Pois, Alex, fale, Alex.
Repita aí sua Eu vou falar no pergunta. chat mesmo, professor. Eu vou falar no chat mesmo, porque às vezes está meio conturbado aqui. Ah, é? Você é instrutor de tiro? Sou, sim, senhora, sou instrutor de tiro, sim. Ah, entendi. Era em relação às influências que a gente sofre no meio, né? Às vezes você percebe um comunicador e você acaba pegando os trejeitos. Isso não vai influenciar na personalidade também? Na formação da marca? Sim, também, né? As influências do meio, né? A marca, ela também é constituída. A nossa personalidade, vamos lá, né? Quando a gente estiver estudando sobre personalidade, a gente vai ver que o temperamento, ele é inato, né? Mas a nossa personalidade, ela vai sendo constituída, né? Então, no nosso desenvolvimento, né? Claro que parte dessa personalidade, ela é muito constituída logo nos primeiros 7 anos de vida, né? Isso para alguns estudiosos, né, gente? Porque quando a gente fala de psicologia, como nós temos muitas abordagens e muitos estudiosos, acaba que alguns estudiosos contrapõem o outro, né? Mas, de uma maneira geral, a maior parte dos psicólogos compreendem, né, dentro do estudo da personalidade, que até os 7 anos, essa personalidade ela já está bem formulada, né, bem tratada, bem determinada, né? Mas claro que as influências do meio, né, elas vão sim se apropriando do nosso estilo de personalidade, e a gente vai sim sendo influenciado por elas, né? Então, a forma como eu comunico, as pessoas que eu sigo, né, os influencers, eles também atravessam a nossa marca, aquilo que nós somos, né, aquilo que nós defendemos. E isso também é definido por isso, né? Então, a gente não descarta que a nossa marca também é constituída pelo meio externo, né? A gente não pode descartar isso também, certo? Deixa eu ver aqui, a marca que todo brasileiro conhece, que já virou produto, é o Bombril. O Marciano colocou aqui. Sim, né? O Bombril. Inclusive, a gente usa muito, né? A marca Bombril, inclusive para apresentar alguns outros conceitos, para falar de outras coisas, né? Realmente, o Bombril é uma marca muito conhecida e é aquela marca que dá a imagem de que é pau para toda obra, né? Que para tudo serve, que para tudo dá um jeito, que limpa tudo, né? Então, essa é a marca a marca forte que o Bombril construiu, né? A Alice também colocou aqui que é muito interessante esse contexto. Somos o autorreflexo dos nossos pontos fortes. Ela vai se formando de acordo com a nossa evolução. É isso mesmo, né? A gente não pode descartar que o meio, né, ele é constituinte da nossa personalidade, né? Isso é um fato. O Bombril serve até para antena de televisão. Oi, Diana, tu tá com o microfone ligado. Pois Diana, eu queria falar. O Bombril serve até para antena de televisão. Ai, sim, é mesmo. A gente bota, né? Eu mesmo já fiz isso, viu? Minha antena, eu já botei um Bombrilzinho na ponta da antena da televisão. Girlane, você queria falar? Tá com a mãozinha levantada. Fale. Então, deixa eu ver se eu entendi. A nossa marca, ela é... A nossa essência é a nossa marca, não é isso? Sim. Aí, então, mas é possível que, de acordo com o ambiente, eu mude ali o meu comportamento, né? E isso interfira na minha marca, de como as pessoas me enxergam. Mas a minha essência... Por exemplo, eu posso agregar ou prejudicar essa imagem de acordo com o ambiente que eu vivo. Sim. Porque eu posso melhorar minha marca de acordo com o ambiente, como as pessoas me enxergam, como também eu posso prejudicar, mesmo que a minha essência seja boa, um comportamento ele pode interferir e danificar essa imagem. Sim, totalmente.
A prova é tanto, você quer ver como essa marca, quando ela, por exemplo, vamos pensar aqui agora, né? Muitas marcas são atreladas à imagem de um profissional, certo? Por exemplo, no futebol, vamos aqui pegar o contexto do futebol. É muito comum que uma marca esteja atrelada a um profissional do futebol. A gente vê muito isso. Mas por quê? Porque aquela marca, por exemplo, patrocina aquele indivíduo, né? E aí, o que é que acontece? Por exemplo, o que é que aconteceu agora, recentemente, né? Nesses últimos meses, ano aí. Às vezes, essa marca está atrelada a um profissional, a imagem desse profissional, ela é manchada por algum comportamento dele, e de imediato essa marca retira esse patrocínio ou retira esse sujeito dessa vinculação à marca dele. Por quê? Porque se a minha imagem está atrelada à minha marca, todo comportamento meu, tanto de forma positiva quanto negativa, ela vai influenciar na marca que eu sou, na marca que eu me apresento para o mercado. É ou não é? Né? Então, o meu comportamento, ele está totalmente sujeito ao meio, né? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui em instituição, né? Quando o próprio aluno, né, fala mal da instituição, certo? Eu gosto de usar, viu, esses exemplos. Quando o aluno fala, por exemplo, na rede social ou num local onde tem muita gente, certo? Fala mal da própria instituição, ele está ferindo a marca da Uninasal. Por quê? Porque o aluno, ele está atrelado à imagem da Uninasal, porque você faz parte do corpo da instituição, né? Então, às vezes, isso é um tiro no pé, né? Por quê? Porque o teu certificado, no final do curso, vai ter a marca da Uninasal. E aí, você quer no teu histórico ou na marca da instituição que você vai se formar, essa imagem ruim, essa imagem de que é uma instituição que não presta, né? Então, por isso que eu sempre digo, vamos tratar os nossos problemas aqui dentro, né? De forma interna, né? Não vamos expor isso externamente. Oi, diga. É porque, assim, quando eu entrei aqui na Uninasal, eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa, sabe? Porque é a minha primeira faculdade e tal, eu não sabia se realmente era essa a faculdade mesmo que eu deveria escolher. E aí, quando eu entrei no grupo, tipo, tinham veteranos, assim, falando mal da instituição. E, assim, isso me deixou muito mais ansiosa, porque eu fiquei, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero e tal? Eu, tipo assim, isso me deixou mal de verdade, porque se eu tô aqui e a faculdade não é boa, o que é que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas no fim eu acabei percebendo que são poucas falhas que a Uninasal tem e eu realmente estou gostando da instituição, sabe? É uma instituição que está me fazendo bem. E que ótimo que você se deu a oportunidade de ter a tua própria experiência, que é uma coisa que eu sempre digo, gente. A experiência, ela é única para cada um. Então, a experiência que um aluno desse, que fala mal da instituição, teve, é uma. A tua vai ser outra totalmente diferente. Certo? Eu fui formada por uma instituição privada que eu vejo muitos comentários ruins, mas eu tive uma experiência extremamente positiva lá. Eu não tenho nada a dizer de negativo da instituição que eu estudei. Para mim, eu tive os melhores professores, a instituição sempre me deu aquilo que eu necessitava, nunca tive problemas. Depois eu vou falar mal por quê dessa instituição. Então, às vezes, eu pego um problema que eu vivenciei, né, por algum motivo, né, ou pode ser, sim, ter sido um erro da instituição, e aí eu saio defamando a instituição por uma experiência que eu tive. Gente, tenham as suas próprias experiências, falem por si mesmo e não pelo aquilo que o outro está trazendo como experiência dele, né? Porque a experiência ela é única.
né? E isso, sim, influencia na marca, né? Então, vamos tratar a nossa essência dentro das nossas essências, né? Internamente. Com licença. Oi. É porque, assim, eu já vi gente falando mal da Uninasal e não era nem daqui de Fortaleza, era gente de Recife, sabe? E eu fiquei morrendo de ódio, porque a menina tava falando mal da faculdade, sendo que ela nunca nem estudou lá. Aí eu fiquei tipo assim, cara, tu tá falando mal daqui por quê? Aí ela, mas é porque eu escutei gente falando isso, isso e aquilo. Cara, porque assim, eu tô aqui e não tá acontecendo isso. Aí tá, nossa, mas me deu tanta raiva porque é uma pessoa de outro estado que nunca pisou na instituição pra estar falando daquilo, sabe? Sim. E isso é prejudicial porque a Uninasal ela tá agregada na minha marca profissional. Exatamente. Quando eu me formar, vai estar lá no currículo. Então, Isso. é muito ruim ter uma pessoa falando mal de fora que nunca nem pisou. Isso, exatamente. Vocês estão certíssima, né? Os comentários foram perfeitos. É isso mesmo, gente. Todos nós estamos atrelados a uma marca. Enquanto vocês forem, mesmo depois que vocês se formarem, vocês ainda estarão atrelados à marca da instituição. Porque não é o psicólogo, não é a psicóloga Girlânia, é a psicóloga Girlânia que se formou na Uninasal. Entendem? Então, nós sempre estamos atrelados a uma marca, né? Sempre estaremos, né? É o psicólogo que fez a graduação em tal instituição, é o aluno da Uninasal, às vezes ele nem cita teu nome, é o aluno da Uninasal, porque, sei lá, durante uma situação lá, você estava vestida com uma blusa que tem a marca da instituição, né? Então, isso é muito sério, né? E olha como isso influencia diretamente na vida da gente, né? Então, por exemplo, outra marca que nós carregamos, uma coisa que eu sempre falo, né? E não é porque eu quero ser chata, ou isso, ou porque aquilo, mas é porque isso marca a nossa marca enquanto estudante. Então, por exemplo, uma experiência que eu tive é que boa parte dos trabalhos que eu tive, dos empregos que eu tive, foi a partir da minha faculdade. Foi dentro da minha sala de aula, né? Então, uma coisa que eu sempre fui muito comprometida era com a forma como eu ia vestida para a faculdade, a forma como eu me comportava na sala de aula, a forma como eu tratava as pessoas, né? Por quê? Porque isso é a minha marca, né? E aí, coincidência ou não, se isso tem a ver ou não, que eu acredito que tem, por exemplo, eu cheguei à Uninasal através de uma pós-graduação minha. Eu comecei a dar aula através de uma pós-graduação minha, de uma colega de sala de aula, né? Que ela viu em mim esse potencial, através da minha marca, daquilo que eu potencializava para o mundo, para o ambiente, né? Da visão que ela tinha sobre a minha personalidade, sobre o meu jeito de ser, né? Então, a nossa marca, ela está carregada em nós. Nós, o tempo todo, estamos distribuindo essa marca para as pessoas, para o ambiente, aonde quer que nós estejamos. Por quê? Porque a marca, ela está atrelada, sim, à nossa personalidade, né? Ela está 100% atrelada a isso, certo? Então, isso é uma coisa que a gente precisa observar, né? É algo que a gente precisa estar atento, né? Então, por exemplo, essa marca, ela está atrelada à minha missão, ao meu propósito, à minha visão de mundo, né? Aos meus pontos fortes, né? A tudo aquilo que configura a minha imagem para o meio externo, certo? Então, a gente tem que estar super atenta a isso, certo? Então, para se construir, né, uma marca forte, né, eu elenquei aqui 4 fases, né, que a gente pode trabalhar. Primeiro sempre vai ser o autoconhecimento, gente. Se perceber o que verdadeiramente você é, quais são os pontos fortes que você tem,
Quais são as características que você precisa melhorar, né? As especialidades que caracterizam aquilo que você é, né? Segundo, definir o que iremos oferecer, né? Com aquilo que somos, né? Com aquilo que nós temos de concreto. O que é que você está oferecendo para o mundo? O que é que você está oferecendo, por exemplo, na tua sala de aula? Né? Como sujeito, qual é a marca que você está oferecendo agora enquanto estudante de psicologia? O que é que você tem apresentado, por exemplo, no seu Instagram? Por exemplo, você tem dado conteúdo relevante, né, para o público em geral, certo? Terceiro, como é que você posiciona essa marca, né? Por exemplo, o Eduardo deu o exemplo aí da Natura. A Natura se posiciona como uma empresa que tem preocupação com o meio ambiente, que tem preocupação com a sustentabilidade do meio ambiente. Qual é o teu posicionamento de marca? Quais são as suas preocupações? Quais são os teus valores? Né? Quais são os valores que você coloca dentro dessa tua marca? Qual é a impressão que você está deixando nesse teu posicionamento? Certo? E quarto, né? Como é que você está gerindo essa tua marca ao longo do tempo? Certo? Você quer simplesmente chegar, mostrar essa marca e pronto, e deixar essa tua marca com essa primeira impressão que você deu, né? Porque nós sempre damos uma primeira impressão. Vocês, a primeira vez que vocês me viram, eu causei uma impressão em vocês. E aí agora, né? Hoje, 26 de abril, como é que está essa impressão? É a mesma, né? A minha marca, né? Como é que ela está se solidificando para vocês? É a mesma na qual foi a primeira impressão? Eu apenas, ou você apenas simplesmente foi, como é que eu posso dizer, certificando aquilo que eu te dei como primeira impressão, ou isso mudou, né? Você está potencializando, eu estou potencializando aquela minha primeira impressão que você teve de mim, ou isso mudou a partir de outros comportamentos que eu fui mostrando para você, né? E aí a gente precisa pensar nisso, se está causando um impacto positivo ou se está causando um impacto negativo na minha marca, né? A marca, ela precisa ter constância. Eu preciso ser constante. Então, por exemplo, a Natura, ela é constante na marca dela. Ela sempre se apresenta daquela forma. A essência dela, ela pode mudar o comercial, ela pode mudar algum produto, mas ela mantém a essência do produto, ela mantém a essência da marca dela, né? Que tem essa preocupação com a natureza, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, certo? De ter produtos que são retirados da própria natureza. Isso fortalece os produtos, né? Porque a gente pensa que são produtos mais naturais, produtos que vão agredir menos, né? A pele, com o passar do tempo, com o uso. Então, isso vem fortalecendo a marca dela, né? E aí você, né? Quando você pensa nisso, você tem fortalecido a sua marca de forma positiva ou você tem fortalecido a sua marca de forma negativa, né? Como é que você tem se apresentado diante do mercado? E aí, pensando agora, enquanto estudantes de psicologia, como é que você pensa, então, a longo prazo, construir essa tua imagem? Porque você já começou a construir a tua imagem do profissional de psicologia que você vai ser. Não se enganem sobre isso, né? Aqui é uma construção. Então, essa tua marca, a tua marca de psicólogo, ela já começou a ser construída aqui mesmo na faculdade, certo? Porque futuramente você vai encontrar. Eu me encontro. Gente, olha, eu hoje estou como coordenadora da Uninasal, né? Mas eu já fui aluna, eu acho que eu falei para vocês. Eu tenho hoje no meu corpo de professores que foram meus professores na faculdade. E hoje eu estou como coordenadora deles. Entende? Então, qual foi a marca que eu construí enquanto aluna de psicologia? Imagine, eu chegando aqui, dando de cara com os meus professores. Eu tinha 3 professores.
Eu tenho um professor aqui que foi colega meu de faculdade, né? Que foi meu professor, né? Então, imagine, qual foi a imagem que eu construí durante o meu período de faculdade, assim que eles descobriram, poxa, aquela minha aluna hoje vai ser minha coordenadora. Eles tiveram algum impacto, né? Sobre quando souberam que seria eu a coordenadora deles, né? Então, será que eu fortaleci, né, a minha marca de estudante agora enquanto coordenadora na imagem que eles têm de mim? Ou foi tudo por água abaixo, né? Ou seja, o mundo, ele é muito, né? Ele gira muito. Então, nós vamos nos encontrar no mercado. Você pode precisar de um colega que hoje é seu colega de sala e mais na frente ele pode ser um parceiro seu, né, de trabalho, ele pode ser um coordenador de RH de uma empresa na qual você está se colocando como candidato, né? Ou seja, a gente precisa, desde já, se preocupar com a impressão que nós estamos dando da nossa marca, né? Então, comecem a se posicionar desde já, né? Principalmente nas redes sociais, né? A gente precisa ter uma preocupação. Ah, eu não vou poder fazer aquilo, eu não vou poder fazer aquilo outro. Não, não é isso, né? Mas a gente sempre precisa lembrar que a nossa imagem está atrelada à nossa marca, né? Essa semana agora houve aí um comentário infeliz do nosso presidente Lula, né? A respeito, né, da deficiência mental. E olha só, gente, a marca dele está atrelada à fala dele. Entende? Então, o quanto isso... Eu me preocupo muito com isso, né? Ou seja, foi tirado uma fala dele de, sei lá, de horas de entrevista lá que ele deu, mas o quanto isso afetou a imagem dele, a marca dele, certo? Porque manchou totalmente a imagem que muitos tinham dele a respeito disso, principalmente por ser ele, né? E aí, independente das questões políticas, né? Mas por ele ter a imagem que é atrelada às pessoas de vulnerabilidade e tal, ter uma fala como essa, né? Capacitista como ele teve. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então, essa imagem que nós estamos deixando, né? Então, isso está 100% atrelado à nossa marca, certo? Então, é importante que a gente esteja atento. Claro que a gente não vai ficar o tempo todo, né, nessa vibe de estar se preocupando com isso, mas isso sim, realmente é um aspecto significativo e que precisa que a gente se dê conta, porque sim, ela é uma identidade pessoal, né? Ela está ligada a como eu comunico, ao caráter da minha marca, ao caráter da credibilidade que eu passo para o mundo, para as pessoas, para o mundo externo, certo? Como é que eu me comunico, né? O posicionamento que eu tenho, né? O comportamento que eu desenvolvo nos locais onde eu estou, no ambiente que eu me encontro, né? Certo? Então, outra forma, né, da gente fortalecer também essa nossa marca é a gente usar, né, esse plano de ação, certo? Que são perguntinhas, né, por exemplo, que a gente normalmente deveria se fazer, por exemplo, antes de um comportamento ou antes de uma fala, enfim, né? O que eu vou falar? Por que eu vou falar? Onde eu vou falar? Quando eu vou falar? Quem é essa pessoa na qual eu estou me dirigindo? Como é que eu vou me dirigir a essa pessoa? Quanto tempo ou por quanto, né, eu vou vender esse produto, por exemplo, né? Então, essas perguntas, elas estão 100% o que eu vou vender? Porque nós estamos o tempo todo nos vendemos, né? Nós somos um produto, gente. Nós somos um produto que estamos nos lançando no mercado.
Hoje, você, enquanto acadêmico, você também já é um produto, já é uma marca que está sendo lançada no mercado da psicologia. Então, tudo que eu vou falar, antes de eu falar ou antes de eu me posicionar, eu treinar umas perguntinhas dessas, né? O que realmente eu vou falar? Por que eu vou falar isso? Aonde é que eu vou falar isso? Eu estou para falar isso? Eu estou falando no tempo certo? Será que é melhor eu segurar um pouquinho mais esse comentário e deixar para falar em outro momento? Com quem? Esse aqui é fatal. Com quem que eu estou falando sobre isso? A quem eu estou contando isso? Né? Porque às vezes essa pessoa não é a pessoa mais certa. Esse grupo não é o grupo mais certo para você falar isso, comentar certas coisas, dar a tua opinião sobre isso, né? Como é que eu estou... Outra coisa que é muito importante a gente pensar é como é que eu estou comunicando, a forma como é que eu estou me comunicando, as expressões que eu tenho, faciais, corporais, né? Por isso que às vezes é complicado a gente se comunicar. E, infelizmente, é uma tendência, né? Essa das redes sociais e o WhatsApp é terrível, né? Porque a comunicação agora é através daquelas carinhas, né? Então, às vezes, eu tô tiririca com alguém e eu posto lá uma carinha de sorriso, né? E aí a pessoa nem se toca do quanto ela me feriu, ou do quanto ela me magoou, ou do quanto ela, né, disse algo desnecessário, ou o contrário, né? Às vezes a pessoa fala algo, escreve lá no WhatsApp uma coisa, mas a expressão dela é outra, né? E aí a gente, às vezes, gera um conflito e depois a gente nem sabe por quê, né? Porque a gente não sabe exatamente qual a imagem, o que é que verdadeiramente aquela pessoa estava sentindo no momento que ela escreveu aquilo, né? E aí a gente acaba tendo uma percepção errada, né? Então, Marina, o quanto isso é importante, gente, a gente trabalhar, né? Vamos lá, tem gente querendo falar, pode falar. É tão interessante isso que até no convívio íntimo, né? Esse tipo dessa questão da imagem faz a diferença. Eu fui dizer para o meu filho, você está me fazendo perder a paciência. Ele disse, mãe, mas tu vai ser psicóloga não pode perder a paciência. Então, a imagem, ele atrelou ali a questão até assim, profissional de que uma psicóloga não pode perder a paciência. Mãe, tu vai ser psicóloga, tu não pode perder a paciência. É muito comum a gente escutar isso, né? As pessoas... engraçado que nos primeiros dias de aula, no meu curso de psicologia, eu tinha uma professora que ela era assim, da paz. A fala dela era aquela fala mansa, né? E aí muito tranquila, tudo ela resolvia com muita tranquilidade, aquela vibe, né? Bem zen mesmo. Aí eu, chegando no curso, aí eu ficava pensando, né? Eu disse, meu Deus, eu acho que eu estou no curso errado. Porque eu sou o oposto dessa criatura, né? Eu sou, né? Eu falo demais, eu gesticulo demais, eu falo alto, eu não sou essa pessoa zen, né? Então eu acho que eu estou na profissão errada, né? E aí um dia eu fui conversar com ela, né? Eu perguntei, professora, para ser psicóloga, né? Para ser uma boa psicóloga, eu preciso ser assim, mansa, né? Assim como você é. E aí ela começou a rir, né? Não, Marília, não tem nada a ver. Você pode ser psicóloga do jeito que você é, né? Com o seu estilo, com o seu modo de ser, né? E sim, então tem algumas qualidades ou defeitos que estão muito atrelados à imagem daquele profissional, né? Então, essa imagem de delicadeza, de sensibilidade, de paciente, né? De ser paciente, está muito atrelada à marca do psicólogo, né? E isso, ok, não é que seja ruim ou que seja bom, mas é que não tem nada a ver, né? O fato de eu ser antes de ser psicóloga, eu sou alguém, eu sou uma pessoa, então eu sinto, eu perco a paciência, eu me desregulo, né? Então eu dou os meus piti, eu tenho os meus chilique, eu tenho os meus problemas, né? Eu tenho os meus
as minhas vivências, os meus traumas, e não tem problema, né? Eu sou quem eu sou e eu posso ser psicóloga, ainda assim, né? Então, realmente é um fato, né? Até o nosso cargo que a gente exerce está atrelado à nossa imagem e algumas qualidades ou defeitos, né? Para algumas pessoas. A questão Gleison queria falar? Só uma questão. Hoje, Ana. O medo é essa falha me descredibilizar como uma boa profissional, entendeu? Então, por isso a preocupação com seguir ali um padrão, né? Que, na verdade, eu entendi que não é, assim, extremamente necessário manter o controle, que a gente é humano, a gente comete falhas, né? Sim. Mas a preocupação com relação à marca, né, que a gente está falando, é de que, às vezes, uma fala, como aconteceu com o presidente, né? Uma fala lhe descredibiliza e lhe torna ali uma outra imagem totalmente oposta de tudo que você construiu, né? Isso, exatamente. E isso é perigoso, né? Porque às vezes a gente descredibiliza alguém por uma fala, por um ato, por uma atitude, e a gente responsabiliza aquele indivíduo por várias, né? Quantos conflitos nós já tivemos, nós já passamos ou nós já vivemos por causa, às vezes, de uma fala. Essa fala não me representa, né? Ou me representa, né? De fato. Mas a gente tem que... Por isso que é sempre interessante que a gente avalie o contexto de uma maneira geral das coisas, né? Daquela marca, né? Oi, Gleison. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, eu acho que o que ela estava falando aí, a Girlane, ela tem até um nome hoje em dia que o pessoal está falando muito, é cancelamento, né? Por causa de uma fala, de uma atitude, em um momento a pessoa é cancelada, nada. Mas, assim, não é isso que eu ia falar, não. Eu quero me perguntar sobre, assim, eu sou músico, né? Eu tenho uma marca já fincada, de certa forma. Não é um pouco famoso, mas eu tenho um certo nome na cidade como músico. Certo. Até que ponto eu posso entrelaçar isso como psicólogo ou eu devo separar essas duas coisas, né? Essa dúvida eu tenho, não sei se eu consigo, se eu pego o meu Instagram e misturo, ou se eu faço um outro Instagram para psicologia, eu estou com essa dúvida. Olha, hoje, Gleison, gente, tudo para psicologia não é que é difícil, né? Mas chega a ser, às vezes, muito contraditório, né? Nós trabalhamos, essa semana eu estava falando sobre isso com um aluno, certo? Nós trabalhamos com diversidade, certo? E muitas vezes nós nos colocamos, nós mesmos, contra essa diversidade, de várias maneiras. Então, hoje, muito dentro da psicologia se fala de que nós não devemos dividir o nosso Instagram. O Instagram de psicólogo e o Instagram da minha vida pessoal. Para alguns psicólogos, nós devemos mostrar quem de verdade nós somos. Claro, com critério. Eu não vou colocar qualquer coisa no meu Instagram de psicólogo se eu só tenho esse perfil, né? Mas hoje existe uma tendência, Gleison, a nós termos um único Instagram, né? Os psicólogos mais contemporâneos, né, que estão atrelados mais a essa questão da marca e que são mais empreendedores, né, estão trabalhando mais um único perfil. E você pode sim vincular essa tua marca de músico à psicologia. Então você pode trazer, por exemplo, vou dar só um exemplo, certo? Conteúdo, já que você é músico, você pode trazer interpretações da música dentro de um viés psicológico, entendeu? E ir atrelando, isso pode ser a tua marca, entende? Trazer a música como uma interpretação dentro do viés da psicologia e você começar a trazer conteúdos baseados nisso, entendeu? Então, isso não fere de maneira nenhuma o nosso código de ética, de jeito nenhum. Entende? Agora, se eu vou vincular a minha profissão, a minha marca e a uma rede social, eu tenho que ter cuidado, né?
Então, por exemplo, eu não vou vincular, não vou colocar lá uma foto, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Eu numa festa lá, né, bebendo todas, lá caído ou falando besteira, a minha imagem de psicólogo, entende? Ou a minha imagem de profissional. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Principalmente depois que você se forma, que você tem um CRP. E aí é que você ainda precisa ter mais cuidado, porque aí você precisa estar muito afiado com o seu código de ética, né? Para você não ferir a esse código, se você tem uma marca e você está atrelando essa marca à psicologia, certo? Então, é basicamente isso, mas eu acho massa, viu? Você atrelar a música à psicologia, eu acho fantástico, fantástico. Inclusive, porque a música é uma forma terapêutica de trabalhar, né? Eu tenho pensado no futuro mesmo. Aí, na verdade, eu estou pensando em fazer um Instagram de música e psicologia, aí, fora o meu pessoal, né? Eu acho fantástico. Show de bola. Eu vou seguir. Esclarecimento. Depois me diga que eu quero seguir. Certo. Porque Obrigado. eu acho fantástico, viu? A música, ela fala muito, né? E, por exemplo, você pode trabalhar com musicoterapia, né? Enfim, são dicas, né? Aí, no decorrer do tempo, você vai se fortalecer em relação a isso. Eu entrei na psicologia para tentar fazer para fazer musicoterapia, né? Só que eu já estou vendo tanta coisa que eu nem sei se eu quero mais exatamente isso. Mas vai ser um caminho também. É um caminho, né? Com o tempo você vai se perceber nele e vai encontrar aí o seu propósito de fato na psicologia. Bom, gente, então era isso, né?